Escola Bíblica Dominical. Mais uma vez, mais um domingo, nós estamos aqui, na graça do Senhor, para aprendermos e falarmos da santa, viva e poderosa palavra do Senhor. Bem, como de praxe nas últimas semanas, nesse trimestre nós estamos falando sobre o Evangelho de João. O título, o tema da revista é E o Verbo se fez carne, que fala sobre Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. E essa é a terceira lição seguida, né? Que eu estou tendo o prazer de comentar. O pastor Marlon, infelizmente, esteve ausente nos últimos domingos. Acredito que semana que vem o pastor estará de volta ministrando, como de costume, as lições. Mas eu então falei sobre a lição 8, 9 e hoje falaremos da lição de número 10, né? Lição 8, lava pés. Na semana passada, falamos sobre a lição 9, né, acerca de Jesus dizendo, eu irei, eu vos prepararei lugar, e aí no versículo 6, caminho, verdade e vida. E hoje vamos falar sobre a promessa do Espírito também, ainda no capítulo 14, tanto que o textuário dessa lição é justamente João 14. Amém? Então, eu creio que nós teremos aqui um tempo proveitoso, um tempo de muitas questões legais para a gente abordar. Então fica com a gente aí, vai compartilhando esse link, que para que essa mensagem possa chegar para mais pessoas, a gente vamos fazer essa oração e de fato começar a lição. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos em Tua presença, que o Senhor, como sempre tem feito, nos use, fale conosco, que por amor, por misericórdia, o Senhor possa nos dar uma aula abençoada, abra a nossa mente, abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos, na presença, na graça do Teu Espírito Santo, fazer a Tua vontade, te compreender, te entender, para te glorificar nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. Bem, como eu disse, ah, nessa nesse trimestre, o segundo trimestre de 2025, e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Como eu estava dizendo, na verdade, diferentemente das outras lições que se baseavam num texto específico, então, caminho, verdade e vida, João 14, do 1 ao 6, lava pés, João 13. Essa lição, ao falar do Espírito, deixa eu até abrir aqui a minha lição, a minha revista, ela na verdade não tem um texto único como base, né? A verdade é que João 14, 16, João 16 e 7, João 20, 22, todos esses textos e outros do Evangelho de João, nessa parte que a gente chama de autorrevelação, que é João 13 a João 20, em vários momentos Jesus, evidentemente, de João 13 a João 20, nós temos Jesus se autorrevelando e sendo exaltado. E nesse momento de autorrevelação, que vai inclusive ali até o 18, né, de João 13 a 18, em diversos momentos Jesus está anunciando a sua morte. Ele está dizendo, olha, eu vou ser traído, eu vou ter que morrer, eu vou ter que partir. Mas nesse contexto de anúncio de partida, Jesus também anuncia o seu espírito. Então, isso acontece diversas vezes, né? Jesus faz isso repetidas vezes, na verdade, certo? Então, por isso que nessa lição não há um textuário específico, mas há textos. 14, no 15, salvo engano, Jesus também cita, 16, capítulo 20, e etc. Eu estou só buscando aqui para ver qual é o textuário de fato. Perfeito. O textuário é porque eu vou hoje caminhar com os irmãos em João 14. Mas o textuário que o comentarista escolhe é João 20 e 22. Para resumir aquilo que a gente vai tratar aqui. João 20 e 22. Olha o que diz. Agora, compelido pelo Espírito, eu vou para Jerusalém, sem saber o que vai acontecer ali. Não, peraí. Não, tá errado. Não é 20, não. É João 20 e 22.
E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eu estava em Atos, meus irmãos. Peço perdão. Eu não estava em João, estava em Atos. Estava em Atos 20. Então, João 20, 22. Depois de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Beleza? Então, João 20, 21 e 22, João 14, 16, João 16, são textos que são usados como base para essa lição. Eu tive que escolher um, eu escolhi João 14, do 15 ao 18, e depois a gente pula para o 26. Tá? Então, João 14, do 15 ao 18, e depois para o 26. Então, essa lição, como os irmãos podem ver, é uma lição sistêmica. Vamos trabalhar de maneira conjunta esses textos que falam sobre o Espírito. Ok? Então, vamos lá para João 14, 15, para a gente já ficar aqui como texto escolhido para a lição, que tem, pelo menos na versão NVI, como título da sessão, Jesus promete o Espírito. Né? Então, aqui Jesus está falando sobre a sua partida e, como consequência da sua partida, a vinda do Espírito. Como eu disse, João do 13 ao 20 faz parte de uma sessão maior, como a gente falou lá na aula do Lava Pés. Uma sessão maior que fala sobre a autorrevelação de Jesus. Então, Jesus, de fato, está se autorrevelando, dizendo quem ele é, qual o seu propósito, o que ele esperava dos seus discípulos, o que haveria de acontecer a ele, até ele ser exaltado lá no versículo 20, que ele vai, de fato, morrer e ressuscitar. Inclusive, do 20 a sua ressurreição. Então, o tema do Espírito Santo nessa parte do Evangelho está muito presente. Afinal de contas, o Espírito Santo seria responsável por continuar a obra de Jesus entre os seus discípulos. Então, nada mais lógico que Jesus abordar o tema, a temática do Espírito, se o Espírito seria responsável por dar continuidade às suas obras. Ok? E aí, o versículo 15 e esse contexto se ligam, né? Ele liga-se ao que a gente falou na semana passada. O versículo 15, que a gente vai ler aqui, ele é curto, mas ele tem muitas coisas legais da gente apontar. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ler o versículo 15 e a gente vai, então, caminhando nele. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. É muito interessante porque a Bíblia, ela costuma colocar as coisas no lugar. Jesus, ele traz uma definição própria e verdadeira de amor. É muito verdade que muitas pessoas confundem amor com um aspecto sentimental. Então, amor é sentir, ou com a dimensão visível. Tem a ver com gestos quase que desprovidos de sentido. Agir de maneira efusiva, gritar, chorar. E Jesus está dizendo, eu vou dar para vocês a definição e a referência do que é amor. Se vocês me amam, ele diz no versículo 15, vocês obedecerão aos meus mandamentos. E quem não me obedece, não me ama. Beleza? Então, é simples, mas aponta para essa dimensão. A definição bíblica de amor não é sentimental. A definição bíblica de amor é comportamental. Quem ama se comporta de determinada maneira. E quem ama a Deus, quem ama o Senhor Jesus, vai lhe obedecer. Repare como esse texto, se vocês me amam, vão me obedecer, e toda essa sessão, se relacionam com o último versículo da semana passada. Que nós falamos sobre Jesus, ele dizendo no versículo 12, quem crê em mim fará coisas ainda maiores do que estas, obras maiores. E nós falamos sobre o significado de obras maiores, que se referia ali a uma extensão.
Mas olha como a promessa que Jesus faz do Espírito, no versículo 16, se liga com isso. Porque por que os discípulos fariam obras maiores? Porque eles receberiam o Espírito. Quer dizer, sem o Espírito, não há que se falar em obras maiores. Beleza? E qual é a outra maneira com que o versículo 15 se relaciona com os versículos anteriores? Repare no versículo 13, ó. E farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quer dizer, Jesus está dizendo que ele realizaria os pedidos feitos em nome de Jesus. Os pedidos feitos em obediência. Repare que o tema e o tópico do versículo 15 é a obediência. Se vocês me amam, vocês me obedecem. E é exatamente isso, ou o conteúdo do que ele diz no versículo 13. Bem, se vocês pedem aquilo em conformidade com a vontade de Deus, em obediência a Deus, vocês vão receber. Então, na verdade, a lição de hoje continua quase que sem nenhum tipo de interrupção o conteúdo da lição passada. Nós terminamos a lição passada justamente falando sobre a ideia de obras maiores. Por que os discípulos fariam obras maiores? Porque eles receberiam o Espírito Santo e porque eles iam pedir coisas espirituais no reino de Deus em conformidade com a vontade de Deus. Então, por exemplo, eu vou pedir para que o Senhor ele cure uma enfermidade. Eu peço em conformidade com a sua vontade, que é curar, e ele realiza. Então, o versículo 15 e o 16 se interligam com os versículos anteriores. Certo? Deus só concede dádivas àqueles que não usam o Cristo para realizar os seus próprios fins, ou seja, aqueles que me amam me obedecem. Aqueles que me obedecem vão usar a espiritualidade e a fé não para seus próprios interesses, mas para promover os interesses de Deus, os interesses do reino de Deus, os interesses do céu. Tá? Então, versículo 15, bem tranquilo, se vocês me amam, vocês vão me obedecer. E eu estou tentando demonstrar a relação que ele tem com o contexto anterior. O versículo 14 fala de pedir. Olha o 14, o que vocês pedirem em meu nome eu farei. E o 15 fala de obediência. Né? Então, está tudo interligado. Recebe aquele que pede em obediência. É a oração poderosa, a oração eficaz. A oração eficaz é aquela que é conforme a vontade de Deus. E a expressão em nome de Jesus não é um mantra. Eu posso pedir qualquer coisa, eu coloco em nome de Jesus e ele vai fazer. Não é um mantra. Em nome de Jesus significa em conformidade com Jesus. Né? Em nome de alguém significa no interesse de alguém. Certo? Isso significa em nome. Eu orei aqui, pedi um monte de coisa. Aí no final eu falei, em nome de Jesus, ele vai fazer. Não, não vai. Só se for no interesse dele. Porque Deus tem compromisso com os seus interesses, não com os nossos caprichos. Ok? Então, seguindo. Repare que no versículo 15, há a expressão, se vocês me amam. Se vocês me amam. E essa expressão ela é crucial. Ela tanto se relaciona com o contexto anterior, quanto se relaciona com o contexto posterior. Ela é importante porque tudo que Jesus diz depois, no versículo 16 e 17, né? O que ele diz nos versículos 16 e 17? Ele diz que daria o Espírito, ele diz que os discípulos conheceriam o Espírito e o mundo não conheceria, e ele disse que aquele Espírito viveria e estaria nos discípulos. Mas como que isso acontecia? De que maneira o Espírito viveria nos discípulos? De que maneira os discípulos conheceriam o Espírito? De que maneira o Espírito seria dado aos discípulos? Se eles amassem e obedecessem ao Senhor. Então, o versículo 15 serve como cláusula geral. Certo? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus, então, fecha aqui uma ideia. E o que ele vai dizer depois, como no 16, e eu pedirei ao Pai. Repare que o 16 já começa com uma conjunção aditiva. E, ele está continuando uma ideia. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro. Ele está continuando uma ideia. Que ideia? Se vocês me amam, vocês me obedecem. E porque vocês me amam e me obedecem, vocês são meus filhos. Ora, se vocês são filhos, o Pai só dá boas coisas aos filhos. Dentre essas boas coisas, o Espírito.
Por isso ele diz no 16, ó. E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. Tá certo? Mas tudo isso se vocês me amarem, ou seja, se vocês me obedecerem. Por isso que o versículo 15 rege os versículos seguintes. Certo? Uma outra questão que a gente pode apontar no versículo 15. Repare que a frase está na condicional. Se vocês me amam. Com isso, irmão, Jesus não está duvidando do amor, não. Ele não está nem negando e nem afirmando. Essa parte, na verdade, é só uma constatação de Jesus. Jesus só está explicando uma realidade, falando, ó, quem ama ou quem diz que ama, obedece. Não dá para dissociar as coisas. Ele não está aqui dizendo, vocês não me amam, ou talvez vocês não me amem. Não é isso. É só constatando que amor e obediência guardam íntima relação, estão intrinsecamente ligados. Né? Não há juízo de valor. Ele projeta uma condição e estipula sua consequência. Então, qual é a condição que Jesus projeta? Amar. Qual é a consequência de amar? Obedecer. Não obedeço, não amo. Ok? É isso. É causa e efeito. Esse tema, o que Jesus está dizendo aqui em João 14,15, não é novo. Vou dar um exemplo só. Em João 15, no capítulo seguinte, no versículo 14, olha o que Jesus diz. Vocês são meus amigos se fizeram o que eu ordeno. É a mesma ideia. Vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Então, assim, como é que alguém pode ser notabilizado como alguém que ama a Deus ou que é amigo de Deus? Obedecendo-lhe. Obedecendo a sua voz. Obedecendo a sua revelação. Tranquilo? Tá, o versículo 15 eu disse. É um versículo pequeno, mas é cheio de coisinhas que a gente pode apontar. Quer ver outra coisa? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Que mandamentos? Que mandamentos? Quando eu digo assim, ó, quem ama a Deus precisa obedecer os seus mandamentos. Qual mandamento vem na sua cabeça? Ou mandamentos a gente tem como algo muito geral? Tem uma coisa aqui que é importante da gente pensar. Podia ter um quadro aqui, ia me ajudar, mas não tem. Vou tentar projetar. Eu espero que os irmãos não me entendam mal. Mas olha só. A Bíblia é a principal fonte de conhecimento teológico. Ok? Vou repetir. A Bíblia é a principal fonte de conhecimento teológico, mas não é a única. Com conhecimento teológico, eu quero dizer conhecimento de Deus, das realidades espirituais. Mas quando eu digo que a Bíblia é principal, eu estou dizendo que ela não é a única. Implicação. Com isso eu quero dizer que existem outras maneiras de eu conhecer a Deus que não pela Bíblia. Certo? A Bíblia é a principal fonte, mas não é a única. Quer ver uma coisa? O Novo Testamento bíblico, ele explica sobre santificação, mecânica da salvação, sobre perdão, sobre expiação, sobre o Espírito Santo, sobre carne, sobre espírito, sobre até batalha espiritual, sobre tudo isso. Mas já parou para pensar que os primeiros cristãos, logo após Jesus, não tinham o Novo Testamento? E mesmo sem ter o Novo Testamento bíblico, que explicava muitas coisas que a gente entende hoje, eles tinham uma fé plena, avivada, fervorosa? Por quê? Porque a Bíblia não é a única fonte de conhecimento de Deus, embora seja a principal. Mas quais seriam as outras fontes de conhecimento teológico? Por exemplo, a observação da natureza. Em Romanos diz que as pessoas que não creem em Deus são indesculpáveis, porque a natureza, de alguma forma, pode não explicar Deus de maneira pormenorizada, mas aponta que existe um Criador, que existe um princípio inteligente, gerador da vida. Quer ver uma outra fonte que até cabe discussão, mas é fonte de conhecimento de Deus? A tradição da igreja. Ora, o cristianismo tem 2000 anos de conhecimento. E é evidente que tem muita coisa que podemos aprender. Porque quer ver uma coisa? Concílio de Nicéia, 325. No ano 325.
fala sobre a natureza de Jesus. Tem muita coisa ali que é a tradição dos pais da igreja, que até hoje permanecem, como, por exemplo, a ideia de Jesus Cristo ser 100% homem e 100% Deus. Isso vem do Concílio de Nicéia. Não está escrito, não tem um versículo bíblico que diga Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Mas nós, cristãos, acomodamos, assimilamos essa ideia. E de onde vem esse conhecimento? Da tradição da igreja. Então, a natureza, a tradição da igreja, a Bíblia, evidentemente, e a experiência pessoal. A experiência pessoal também é uma importante fonte de conhecimento de Deus. Mas aqui um asterisco, tá? Ninguém pode dizer assim, eu tive um encontro com um anjo no meu quarto, uma experiência pessoal, fui lá na tarde da bênção, na vigília, e o anjo me falou, vou dar um exemplo aqui bem grotesco, tá, irmãos? Sei lá, o anjo me falou que eu posso ter 5 esposas. Como essa experiência, ela contraria a Bíblia, porque o Novo Testamento ele faz apelo e coro à monogamia, ou seja, o Novo Testamento não incentiva que homens contraiam mais de uma união, mais de um matrimônio, mais de um casamento. Então, se a experiência pessoal contrariar a Bíblia, ela não é válida. Então, embora a experiência pessoal seja fonte de conhecimento de Deus, esse conhecimento precisa ser recepcionado pelas verdades bíblicas. Beleza? E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando Jesus diz assim, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Não está falando só da Bíblia. Mandamento, às vezes Deus tem um mandamento específico para alguém, mas muito específico. Como, por exemplo, saia dessa atividade profissional e vá para essa atividade profissional. Saia dessa cidade e vá para essa outra cidade. São fontes de conhecimento e relacionamento com Deus que não advêm da Bíblia. Certo? Mas eles não podem contrariar a Bíblia. Então a experiência também pode ser fonte de conhecimento teológico. Quer ver uma coisa? Vou te falar uma coisa, uma sentença que não está na Bíblia, mas que é verdade. Quem se posiciona espiritualmente sofrerá retaliação espiritual. Quem se posiciona espiritualmente sofrerá retaliação espiritual. Verdade ou mentira? Verdade. Qual o versículo? Não tem. Tem versículos que falam sobre batalha espiritual, mas não especificamente isso. Como é que a gente sabe disso? Porque um dia a gente se posicionou e sofremos retaliações. Logo, a gente entendeu que quem se posiciona espiritualmente sofre retaliação espiritual. Então, repare que a experiência pode ser fonte de conhecimento de Deus. E, quando Jesus diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, esses mandamentos não se referem somente a um conjunto de regras escritas, mas também à experiência pessoal. Por exemplo, Paulo na estrada de Damasco. Ele tem um encontro com o Senhor Jesus e ali ele recebe ordens. Repare que as ordens, a obediência de Paulo veio da onde? Do Antigo Testamento Bíblico? Não, veio da sua experiência, do seu encontro pessoal com o Senhor Jesus. Então, se vocês me amam, vocês me obedecerão, vocês obedecerão aos meus mandamentos. E que mandamentos são esses? A Bíblia somente? Não. A Bíblia também. A Bíblia principalmente, mas não só. Beleza? Eu acho isso muito importante. Até porque eu já vi um vídeo de um pastor muito conhecido falando assim, porque as pessoas hoje em dia só querem saber de experiência. Ora, a experiência não está acima da Bíblia, mas ela tem a sua importância. Nós não podemos negá-la e nem diminuí-la. Ok? A experiência pessoal tem a sua importância. A tradição da igreja, importância menor do que a Bíblia? Claro que importância menor do que a Bíblia, porque a tradição tem que afirmar, explicar e pormenorizar o que está na Bíblia. Mas tem também a sua importância. Então, beleza? Bíblia acima de tudo. Mas, se a gente pudesse imaginar uma pirâmide, né? Fontes de conhecimento de Deus, lá em cima, Bíblia. Natureza. Tradição da igreja, experiência pessoal na base. Até porque a experiência pessoal não pode contrariar nem a tradição. A tradição até pode, em alguns casos, mas, de regra, nem a tradição e nem a própria Bíblia. Beleza? Então, a revelação de Deus é algo holístico, é algo completo, é algo integral. Né? E quando Jesus fala disso, de obediência a mandamento, está se referindo a toda a revelação, toda ela, certo? Vamos caminhar então?
Então vamos só revisar o versículo 15. O versículo 15, ele rege os versículos seguintes. Ele diz que amor não é sentimento, é obediência, é comportamento. Ele nos ensina que a Bíblia não é a única fonte de conhecimento teológico, ou de conhecimento de Deus. E ele nos mostra que há conhecimentos que vêm da experiência pessoal, mas eles não podem contrariar a Bíblia. Tá certo? Então vamos para o versículo 16. Ó, eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro que esteja com vocês para sempre. Versículo também curto, mas que tem bastante coisa. E a gente vai ficar mais na expressão conselheiro, outro conselheiro. Eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional. Mas tem também a ARC, Revista Corrigida, e a ARA, Revista Atualizada. Nessas duas versões, a palavra usada ali é consolador. Então, na ARA, consolador. Na NVI, conselheiro. E em outras versões, eles usam a expressão auxiliador. A gente vai ver o que significa, tá? São todas traduções para uma mesma palavra. Para uma mesma palavra, que é a palavra grega, atenção, parakletos. Parakletos. A gente vai ver os sentidos e os significados dessa palavra, tanto o sentido direto, quanto o sentido para a cultura da época grega, que a palavra parakletos significava advogado. A gente vai ver por que há essa relação entre Espírito Santo e advogado. Tá? Mas primeiro a gente precisa... E outra questão que a gente vai ver no versículo 16 também é porque Jesus usa a expressão outro consolador. Certo? Então vamos começar pelo outro consolador. Por que Jesus usa a expressão outro consolador? Porque ele se colocava como um consolador. A palavra consolador significa ajudador, auxiliador, protetor, incentivador, encorajador, aquele que exorta, aquele que presta assistência. Por isso que os gregos, quando queriam se referir a um advogado, chamavam de paracleto. Você vai para o tribunal? Cadê o seu paracleto? Seu advogado, seu defensor, aquele que vai te orientar. Na sociedade atual, o advogado é aquele que presta assistência jurídica. Teoricamente, uma pessoa nem pode, salvo em alguns casos, mas assim, como regra geral no direito, ninguém pode ir a juízo sem um advogado. Por quê? Porque o advogado é assistência técnica para as partes. Uma pessoa sem advogado, teoricamente, está desguarnecida, está em desvantagem técnica. Como é que ela vai fazer uma boa petição inicial e etc. Né? Então, por que há essa assimilação entre o Espírito Santo e advogado? Porque, assim como o advogado defende uma pessoa no tribunal de danos jurídicos, o Espírito Santo nos defende, nos orienta, nos aconselha, nos incentiva, nos exorta e etc. E aí Jesus vai dizer, vou lhes enviar outro consolador. Por quê? Porque em seu ministério em vida, Jesus ajudava, incentivava, aconselhava, exortava, fazia tudo o que o Espírito Santo faria com a igreja, Jesus fazia com os discípulos. Por isso ele diz outro consolador, como quem dissesse outro da mesma espécie que eu, da mesma substância que eu, da mesma natureza do que eu. Repare como essa palavra outro é cheia de significado, porque ela revela a unidade entre Jesus e o Espírito Santo. Outro de mesma qualidade. Outro que continuará fazendo o que eu estou fazendo. Então, o sentido geral de consolador, ou orientador, ou auxiliador, na NVI, conselheiro, o sentido geral é proteger, auxiliar, é encorajar, é um amigo. Dá para chamar o Espírito Santo de advogado? De certa maneira? Dá, no sentido de que ele convence. Quando nós estamos nos convertendo, o Espírito Santo está nos convencendo da vida que a gente está levando e nos convencendo a largar a vida que a gente está levando. No sentido de que o Espírito Santo, ele nos auxilia, nos aconselha, também. Mas eu acho que uma boa definição para o Espírito Santo é amigo. Amigo. Uma pessoa, um verdadeiro amigo. Ok? Então, acho que ficou claro, né, a ideia de outro consolador, de auxiliador. Por que
que tem alguns estudiosos que preferem não usar a expressão auxiliador, porque para eles, quando você chama o Espírito Santo de auxiliador, é como se ele tivesse subordinado. Eu sou o principal, ele está me auxiliando. É como se ele tivesse em posição inferior. Então tem gente que não gosta dessa expressão, auxiliador. Eu acho que não tem problema nenhum. Eu acho que tanto consolador como conselheiro ou orientador ou auxiliador, eu acho que cabe, porque tudo isso expressa o papel, a obra do Espírito Santo. Agora repare uma coisa, o advogado, embora ele auxilie, ele não pode se intrometer numa decisão da parte. Então vamos supor o seguinte, eu chamo o Pedrinho, que está lá operando live comigo, Pedrinho, me ajuda aí, vem ser meu advogado. Aí o Pedrinho, beleza, vamos ganhar essa causa. Estão te acusando de algo que você não fez. Aí no meio do processo eu falo assim, Pedrinho, na verdade, deixa eu te confessar uma coisa, eu fiz sim, e eu estou arrependido, eu quero confessar. O Pedrinho não pode me impedir de confessar. Se eu disser para o Pedrinho assim, Pedrinho, eu quero confessar, eu quero assumir minha culpa e pagar a indenização e pagar minha pena. O Pedrinho, como meu advogado, ele pode até me aconselhar, mas ele não pode se imiscuir na minha vontade, ele não pode se intrometer, ele não pode não realizar os atos processuais que eu pedi para que ele realize. No caso dele. Então, ele tem que ele não consegue me controlar por inteiro. E o Espírito Santo, ele é Senhor, soberano. Mas se a gente também não quiser se submeter a ele e sermos rebeldes a ele, infelizmente a gente tem essa faculdade. A gente tem livre-arbítrio, assim nós cremos. Beleza, então acho que o versículo 16, sem maiores dificuldades. Eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro que esteja com vocês para sempre. Por que Jesus usa a expressão para sempre? Porque os discípulos estão muito preocupados, né? Pensando, poxa, Jesus vai embora, e agora? Aí Jesus está falando, não, fiquem tranquilos. Eu vou, mas eu vou pedir ao Pai para que ele envie outro que não os deixará, que não os abandonará. E vocês não o verão, mas ele estará com vocês. Certo? Vamos lá, versículo 17. O Espírito da verdade... na verdade é uma continuação, né? 16. Eu pedirei ao Pai, ele dará a vocês outro conselheiro que esteja com vocês para sempre. 17. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. O 17 introduz a identidade do Espírito. Espírito da verdade. No judaísmo do primeiro século, tinha uma expressão muito comum, que era o espírito de perversidade. E quando João usa a expressão espírito da verdade, ele está justamente remontando a esse contexto. O que Paulo muito bem definiu como carne e espírito em Gálatas 5:22, a linguagem de João é diferente. É espírito da verdade, que vai nos ensinar as verdades de Jesus, que vai nos lembrar as verdades de Jesus, mas que também faz oposição ao espírito da perversidade. Então repare como João se apropria dessa linguagem do primeiro século para ensinar uma realidade que a gente também conhece pela experiência. Sabemos que existe uma força do mal, uma força maligna, nos levando a praticar o mal, em contraposição com a força do bem, o espírito da verdade. Então, o espírito da perversidade milita e guerreia contra o espírito da verdade. E é isso que João está dizendo, é exatamente o que está lá em Gálatas 5:22, carne militando contra espírito, né? São inclinações humanas, justamente a carne e o espírito. E esse espírito da verdade vai comunicar a verdade aos discípulos. Ele vai dar testemunho das verdades ditas por Jesus. Uma outra expressão que Jesus usa é o mundo, né? O mundo não pode recebê-lo. O mundo é a ordem que aí está, a ordem moral vigente, a maneira de pensar das pessoas em geral que não fazem parte da igreja e que estão em rebelião contra Deus e que são materialistas, né? Então, tanto que Jesus usa a expressão, o mundo não pode vê-lo, conhecê-lo, porque o mundo não aceita nada que ele não possa ver e tocar.
E como o Espírito é um sopro, é uma influência sobre nós, é uma realidade espiritual, o mundo não o conhece, o mundo não o aceita, o mundo não o experimenta por ser de fato espírito. Espírito. E esse materialismo do mundo justamente impede. Né? Por isso Jesus diz, na parte B do versículo 17, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece. Se o mundo pudesse ver, conhecer e experimentar o Espírito, o mundo não seria mundo. O que faz do mundo mundo é justamente a sua alienação e a sua distância para com o Espírito de Deus. E aí Jesus termina, vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Quando Jesus diz no presente, ele vive com vocês, com isso está dizendo que a realidade do Espírito não seria algo propriamente futuro, ou seja, naquele momento já havia sim alguma manifestação e algum trabalho, alguma influência do Espírito na vida daqueles homens. O Espírito ainda não tinha sido derramado, mas ele já agia, já influenciava a conduta dos discípulos, já influenciava os seus comportamentos. Então a gente tem que separar isso. O Espírito Santo não foi inaugurado em Atos 2, ele foi derramado em Atos 2, sobre toda a carne, em doses maiores. Antes, como a gente falou na semana passada, o Espírito Santo ele atuava quase que em gotas, né, em pessoas específicas, em contextos específicos. E Atos 2 é, portanto, o cumprimento da promessa de Joel, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então, versículo 17, bem tranquilo também. Versículos de 18 a 20. Vamos ler? Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Mais uma vez, Jesus, ele diz o que diz, preocupado com o estado de alma dos discípulos. Então, os discípulos estão preocupados. E Jesus garante, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não os deixarei sem alguém que os sustente, que seria justamente o Espírito Santo. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Então, até então seria a última vez em que Jesus se revelaria para pessoas que não estavam entre os predestinados. Depois da sua morte, de sua exaltação, Jesus só se revelaria, evidentemente, para aqueles que ele tinha chamado e para a sua igreja. Aqueles que, por decisão, tinham resolvido no coração não fazer parte da igreja, não ser povo de Deus, não poderia vir. Por isso ele diz, o mundo não pode... não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Quem está no mundo não consegue mais ter acesso com o Espírito Santo, ou ao Espírito Santo. Vai ter um contato no dia que se converter, ou no momento em que decidir voltar-se para Deus. O Espírito Santo vai convencer a pessoa. Mas se uma pessoa está no mundo, vive no mundo, ela não consegue, de fato, ter nenhum tipo de contato com o Espírito Santo de Deus, que é essa influência na mente, que é esse que convence, que é esse que nos leva a refletir sobre as nossas ações, que é essa voz que faz com que a gente se incomode com os nossos pecados. Uma pessoa que está fora do ambiente da igreja, evidentemente, não sente nenhum tipo de culpa ou pesar, porque ela não tem o Espírito Santo. E aí Jesus ele utiliza uma linguagem pessoal. Ele diz, mas vocês me verão. O mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. E Jesus está se referindo ao momento da ressurreição. Logo após a sua ressurreição, ele passa um tempo com os seus discípulos e ele se refere justamente a esse momento. Seria a última aparição visível e palpável de Jesus, e ele está consolando, de fato, os seus discípulos, preocupados com essa futura ausência de Jesus. Versículo 20. Naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em
vocês. Repare que Jesus, ele, quando diz, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês, esse voltar pode ser entendido pelo menos de 3 maneiras. Esse voltar pode ser a volta, como eu disse, logo após a ressurreição. Esse voltar pode ser o envio do Espírito Santo. Esse voltar pode ser a segunda vinda de Jesus, que a gente chama de parúsia. Mas, evidentemente, parece que aqui Jesus se refere à sua volta logo após a sua ressurreição, porque ele usa uma linguagem pessoal. Ele diz, voltarei para vocês. O mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Então, é nesse sentido que Jesus está se referindo à sua volta. Embora no versículo 3 ele esteja se referindo à sua volta apocalíptica, aqui ele se refere à sua volta imediata, logo após a sua ressurreição. E, de fato, ele volta para os discípulos. A moral do texto, desse texto, é que Jesus jamais abandonará os seus discípulos. E as consequências da ressurreição são 2. Ele diz, e porque eu vivo, ao ressuscitar, vocês também viverão. Então, a vida aos discípulos. E 2, a ressurreição era uma evidência, assim, definitiva e completa de que havia uma união perfeita entre Jesus e o Pai. Então, a sequência do pensamento de Jesus é a seguinte. Jesus vai pedir outro conselheiro, como ele diz no versículo 15 e 16. Os discípulos, com isso, seriam encorajados. O Espírito Santo viveria com eles. E quanto a Jesus, ele disse, olha, eu vou voltar após a minha ressurreição e depois disso será com o Espírito Santo. Então, a igreja estará entregue ao Espírito Santo. Repare que uma outra consequência é que a transformação do entendimento dos discípulos depende da vinda do Espírito Santo. Sem a vinda do Espírito Santo, os discípulos não conseguiam entender muitas realidades. Tanto que é muito comum no Evangelho de João a seguinte expressão, o que eu faço tu não sabes agora, mais tarde compreenderás, como Jesus fez no lava-pés. Há também lá em João, salvo engano, 2, Jesus diz, em verdade vos digo que esse templo precisará ser destruído e reconstruído. E o texto diz, os discípulos não entenderam naquele momento o que Jesus queria dizer, mas entenderam mais tarde. Mais tarde quando? Com a vinda do Espírito Santo. Então, além de auxiliador, ajudador, encorajador, aquele que exorta, aquele que instrui, o Espírito Santo é aquele que explica. E explicou para a igreja durante muito tempo. Não tendo a igreja o Novo Testamento bíblico disponível, o Espírito Santo, de fato, era o responsável por lembrar. Então, o Espírito Santo, na primeira era da igreja, tinha essa função primária, lembrar. Lembrar dos ditos de Jesus até que eles ganhassem corpo como o Novo Testamento bíblico e como Bíblia. Certo? Lembrar, encorajar, fazê-los entender, principalmente. Repare que o ministério do Espírito tinha uma conotação para a igreja primitiva, que era lembrar e fazer compreender, e para nós um ministério mais abrangente. Além disso, encoraja, instrui, exorta, auxilia e etc. Então, os discípulos estavam prestes a experimentar um outro patamar de relacionamento e o que eles tinham vivido com Jesus era só uma preparação. Agora, por fim, vamos ao versículo 25 e 26, Eu disse que a gente leria do 15 ao 18 e depois do 25 e 26, e de fato a gente vai fazer isso. Versículo 25. Tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Contudo, o conselheiro Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas, repare, ensinará a vocês todas as coisas, e fará que se lembrem de tudo que eu disse. Então, os discípulos não tinham um texto organizado, que a gente chama de Novo Testamento, que condensava os ditos de Jesus, com as doutrinas dos apóstolos, um livro de revelação como Apocalipse. Então, o Espírito Santo tinha esse papel
de condensar, de organizar, de lembrar, de explicar os ditos e os atos anteriores de Jesus. E com isso Jesus quer explicar para os discípulos, ou consolá-los da seguinte forma: vocês terão, olha o versículo 26, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembre de tudo que eu disse. O que Jesus quer dizer com isso? A minha partida não vai deixá-los desamparados. A experiência que vocês terão com o Espírito Santo será, inclusive, superior àquelas que vocês têm com a minha vida, né, com a minha encarnação, porque, como a gente falou na semana passada, a encarnação de Jesus, ela, por escolha do próprio Deus, trazia uma série de limitações aos discípulos, né? Porque, de fato, havia uma limitação espacial. As coisas que Jesus operava onde ele estava. E com o Espírito Santo derramado, Jesus opera na Itaoca, Jesus opera no norte, Jesus opera no ocidente, Jesus opera no oriente. Então, o Espírito Santo derramado sobre toda a terra dá uma dimensão muito maior das realidades espirituais. E é isso que Jesus está dizendo aos discípulos. Ora, vocês não precisam temer a minha partida, porque, na verdade, minha partida vai ser positiva. À medida em que o Espírito Santo vai lembrar, consolar, ajudar, e as suas ações, né, ligando-se com aquilo que a gente aprendeu na semana passada, vocês farão obras maiores, justamente porque esse Espírito agora não estará mais derramado em porções menores, mas sobre toda a carne. Então Jesus quer mudar a perspectiva sobre sua partida, né? A minha partida não é necessariamente algo ruim. A minha partida não é algo que vai os deixar desamparados. Tanto que ele diz, não os deixarei órfãos. Eu enviarei outro de mesma qualidade. Eu enviarei outro de mesma essência. E isso vai, na verdade, ser positivo, ser bom para a igreja, né? Os discípulos tinham uma relação pessoal, afetiva com Jesus e não queriam que ele partisse. Mas, evidentemente, Jesus precisava cumprir com a sua obra. E aí eu tinha citado o texto que eu tinha dito, né, sobre o papel do Espírito Santo, que era de fazê-los entender. Olha o que diz lá João 2, 19 e 22. Ó. Jesus lhes respondeu, destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Versículo 22. Assim, depois que ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então, creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Por que eles lembraram? Por que eles entenderam? Porque o Espírito Santo agora estava com eles a partir da morte e da ressurreição de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, essa foi a lição de número 10, falando sobre a promessa do Espírito Santo. Muito importante os anúncios que Jesus fazia sobre o Espírito Santo, porque com isso ele mudava a perspectiva. Não se trata de abandono, não se trata de deixá-los abandonados à própria sorte, mas ao contrário, eu estou levando vocês para uma nova dimensão, para uma nova experiência, para um novo patamar de relacionamento e para um novo patamar espiritual. Como? Enviando um amigo, enviando o Paracletos, enviando o meu Espírito. Que Deus abençoe a sua vida. Semana que vem a gente deve retornar com o pastor Marlon, logo após essa programação ao vivo, culto da manhã, às 10h30. Você está convidado a estar conosco. Hoje também à noite será o domingo, o culto de celebração, Domingo Radical, né, uma programação voltada especificamente para o projeto Radical. Se você não sabe do que se trata, esteja conosco, está convidado, traga a sua família para uma grande noite de celebração. Agradeço, meu amigo, meu fiel Pedrinho, e é isso, eu vou orar, e depois que eu orar, pode soltar essa vinheta. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pai querido, muito obrigado pela oportunidade de estar em tua presença, de falar da tua palavra, de aprender mais de ti. Cada irmão que está em casa, cada irmão que dedicou tempo para estudar, para aprender, para crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor entre em cada lar, que o Senhor possa
levar paz, que o Senhor possa levar alegria, que o Senhor possa levar amor para cada casa e que a tua igreja venha a crescer no conhecimento da tua palavra, no conhecimento dos teus mandamentos, na tua revelação como um todo, e que nós possamos usar esse conhecimento para transformar o mundo, para levar o teu reino mais adiante, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fica com Deus, meu irmão.